Eu O não diria Alisson, sub-20, mas na Copa do Brasil acho que dá para você definir um time B, eventualmente com alguns atletas do sub-20. Por exemplo, pegando o time que terminou a temporada, aí poderia ter. Aí não é o goleiro de Copas, né? É o time de Copas. Esse goleiro é, de Copa é uma papagaiada, né? Você poderia ter o goleiro reserva, que no caso hoje seria o Matheus Cunha, poderia ter o Varela, o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, né? E o Ayrton Ayrton. Lucas. Aí você poderia ter o Everton Araújo, você poderia ter o Alan, você poderia ter o Alcaraz, você poderia ter o Plata, você poderia ter o Bruno Henrique, você poderia ter o Michael. Tá bom esse time? Já pode jogar a Copa do Brasil, né? Se for treinadinho, acho que dá. Por exemplo. Porque contando com todo mundo, esses caras são todos reservas. Todos reservas. Todos eles. E ainda tem algumas opções aí mais. Matheus Gonçalves, né? Contando todo mundo, quem joga? Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro, um deles pode ficar fora. Você vai ter a volta do Arrascaeta e do De La Cruz, Pulgar, Gerson. Porque ainda tem Jogar o esses Gerson. quatro no meio campo são dois atacantes. Então vai sobrar o Luiz Araújo ou o Cebolinha também, junto com o Pedro. Contando quando todos estiverem à disposição. Tem o Vinha, que vai voltar. Então, assim, eu acho que na Copa do Brasil daria para ter esse time B. E, eventualmente, usando jogadores da base também, quando necessário for. Tá? Ah, não vai ter o Davi Luiz? Então vai jogar o Cleiton, por exemplo. E por aí vai. Acho que, por exemplo, esse time que eu escalei aqui rapidamente de cabeça poderia jogar a Copa do Brasil? Eu acho que sim. Aí vai pegar o Palmeiras. Aí, de repente, pensa, vamos reforçar um pouco mais? Por que a gente pode colocar? Acho que dá para jogar com a Rascaeta nesse jogo e tirar fulano, sabe? Um exemplo, tá? Ou não, a Rasca fica para o brasileiro, vamos entrar com o De La Cruz nesse jogo, a gente pode colocar. Que tal o Wesley atuar? A gente deixa segurar o Varela para o jogo do brasileiro, porque a gente vai atacar um pouco mais por esse lado, o Wesley vai dar mais profundidade e tal. Aí uma análise técnica, tática, para você, de repente, fazer uma mudança ou outra. Enfim, podemos ir para os pênaltis nesse jogo aqui, porra. Vamos de Rossi, então, que é mais pegador de pênalti? Exemplo, tá, gente? Então, aí você analisa ponto a ponto. Mas dá para ter uma base para a Copa do Brasil. Um time B para a Copa do Brasil, eu acho que faria algum sentido. Mas aí você vai trabalhar esse time também, né? O técnico já trabalha esses caras. E vai todo mundo para o jogo, tá? Se tiver em condições. Fica no banco e tal. Tu concentra tudo, mas você não vai usar todo mundo. Vai usar um ou outro se preciso for. E alguns que tiverem mais desgastados, você nem leva para o jogo da Copa do Brasil. Nem leva. Eu acho que daria para fazer isso sim. Na Europa se faz isso. Mas na Europa o cara entende o seguinte: a Copa não é minha prioridade. Ponto. Se eu for eliminado, é do jogo. Desde que eu esteja brigando pelo título do Campeonato Nacional e bem na competição internacional. Isso eu falo para os times de primeiro escalão, que é o caso do Flamengo aqui na América do Sul. Galera, estamos com mais de 5 mil pessoas na live aí e ainda não chegamos a 3 mil likes. Deixa o like aí, que é muito importante. Vai no joinha aí e deixa o like, que é fundamental para o nosso crescimento. Mauro, queria eu te perguntar rapidinho, né? Recomendar a live que o Mauro fez ontem, que é muito interessante, e falou do Felipe Luiz. Eu até botei aqui na chamada da nossa live que 2025 pode ser o ano de afirmação do Felipe Luiz. Queria só que você desse uma palhinha para a gente. O que você achou desse começo do Felipe Luiz? Qual a sua expectativa para o 2025 dele? O começo é bom, minha expectativa é que ele amadureça cada vez mais como técnico e que faça um ótimo trabalho. O começo é muito bom, mas ele ainda é um técnico novato, situações que ele não viveu, ele ainda vai viver, é óbvio, isso é uma obviedade, e que ele sabe lidar com isso tudo. E que ele não seja refém. Uma coisa que me preocupa quando ele fala o meu modelo de jogo, que ele não seja refém de um modelo de jogo que ele botou na cabeça dele. Em alguns casos, você tem jogadores que não são os mais adequados para esse modelo que você concebeu, que você imaginou, mas podem ser jogadores muito bons que você talvez tenha que fazer alguns ajustes, adaptações no seu modelo de jogo. Eu acho que esse é o único ponto que eu acho meio preocupante. Acho que ele fala muito o meu modelo de jogo, porque assim, o modelo de jogo dele não é garantia de sucesso. Não existe. Nem o do Guardiola é garantia de sucesso. Ele está perdendo agora, né? É. Eu tenho uma ideia na cabeça. Que é aquela coisa, não, técnico das suas convicções. O pessoal fala muito isso, né? Tudo bem, legal o cara ter convicções, mas convicção em excesso vira teimosia. Quando você tem uma convicção e você vê que a coisa não está funcionando e você vai morrer abraçado com ela. E aí eu penso muito no Pedro, porque ele já falou que quer um centroavante, que se adapte ao modelo de jogo dele, que ele tem atacantes que pressionam a saída de bola, que tem uma característica específica. O Pedro se encaixa exatamente nesse perfil? Talvez não, embora ele tenha até melhorado nesse tipo de comportamento nos últimos tempos. Eu acho que pode melhorar até mais. Mas o Pedro é um centroavante acima da média. É o melhor da América do Sul.
Então, como é que você faz? Você não escala o Pedro? Claro que ele vai escalar o Pedro. Mas o modelo de jogo tem que se adaptar ao jogador, o jogador se empenhar para. As duas coisas têm que andar juntas. Se o jogador é um jogador mediano, não, né, gente? Aí paciência. Agora, se o cara é um cara especial, você cria uma situação para ele. É isso só que me preocupa. Quando ele fala isso, eu fico pensando, poxa, até que ponto ele leva isso tão a ferro e fogo? O meu modelo, ele fala muito isso, o meu modelo. Eu acho legal que ele tenha o seu modelo. Aliás, o ideal é que ele tenha diferentes modelos, né? Como ele já mostrou, jogando de formas diferentes de acordo com o cenário da partida. 3 zagueiros, 3 atacantes, 2 atacantes. Então é isso. Não sei o que o André pensa a respeito disso. André. Tem que ter. A gente vai ter que ver quando o Pedro voltar como é que vai fazer, porque realmente ele procura sempre ter jogadores que tem uma certa rapidez para atacar espaço, né, nas costas da defesa adversária. O Pedro não é esse jogador. Vai ter que ver como é que ele vai combinar, e principalmente porque o companheiro dele nessa função por dentro, porque o Flamengo joga quase um 4-2-4, né? Sendo que um dos jogadores dos 4 ofensivos normalmente é um meia. Só aquele jogo que ele escalou 4 atacantes, né? Acho que foi contra o Fortaleza. Acho que foi contra o Fortaleza, né? Fortaleza lá, 4 atacantes. Ele escalou 4 atacantes de ofício. E botou o Michael por dentro e tal. Então ele gosta de jogadores que ataquem o espaço nessas duas funções por dentro. E quando o Pedro voltar, você vai ter o Pedro e provavelmente o Arrascaeta, que também não é um jogador de ataque ao espaço. Aí ele vai fazer como? Né? Como é que ele vai reorganizar isso? Quem é que vai atacar a profundidade? Vão ser os pontas? Um ponta? Tem que ver. Ele vai ter que analisar isso. Ele vai ter que pensar muito bem como ele vai coordenar esse ataque. Mas, enfim, é algo para se pensar lá na frente quando o Pedro voltar. E aí eu acho que já vai, de repente, pode ser que o Pedro, quando retorne, encontre o Felipe Luiz com mais vivência, né? E, consequentemente, mais adaptável, né? Às circunstâncias, aos contextos, né? Vamos ver. Agradecer a galera, eu pedi o like aí, foram mais de 300 likes aí em poucos minutos, mas dá para melhorar ainda, porque a gente já tá com 5 mil pessoas na live e passamos dos 3 mil. Se não deu like, deixa o like aí, quem sabe a gente não chega a 4 mil. Então deixa o joinha aí, agradecer a galera que deu o like aí, é muito importante pra gente. Só esclarecendo, tá, que tem gente falando que o Felipe jogou com vários modelos. Não, ele jogou com vários sistemas, é diferente. Modelo de jogo é uma coisa, sistema de jogo é outra. 3 zagueiros, 3 atacantes, 4 atacantes. Isso aí é a maneira a função do jogador, André, é o desenho tático. Eu acho que dá para dar como exemplo, por exemplo, foi ótimo. O jogo contra o Corinthians, tudo bem, ele ficou com um a menos. Aí ele mudou o modelo ali, né? Ele deu a bola pro Corinthians, então foi. Ali é uma mudança de modelo, né, André? Explicando. Sim, é uma adaptação do modelo ao contexto. Isso. Né? Mas, por exemplo, se em vez do Arrascaeta, porque ele teve que fazer uma escolha, foi um dos atacantes que foi expulso, então ele teve que fazer uma adaptação, tirou o outro porque o outro não ia conseguir competir naquele nível, ele ficou só com o Arrascaeta na frente. Mas se ele tivesse um atacante mais agressivo, ele poderia, jogando num 5-3-1, manter os mesmos conceitos de jogo, em termos de saída de bola, construção, o ataque ao espaço do atacante mais adiantado. Poderia ter mantido. Era só questão de ter a peça ali e ele ter escolhido. Ele preferiu ter uma retenção de bola com o Arrascaeta. Foi uma adaptação ao modelo, né? Mas as mudanças foram de sistema, não de modelo. Modelo, o Felipe Luiz, ele fala, o meu modelo de jogo, fala até de forma, como o Mauro falou, excessiva sobre isso. Ele pode ter um modelo de jogo, mas tem que ter adaptações, principalmente para aproveitar e potencializar as melhores individualidades. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.